Fala galera, aqui é o Lopes. Hoje é domingo, galera, e a gente teve ainda essa semana fundos pagando pelo menos R$ 1 por cota. Isso é uma maravilha se a gente parar pra ver. Mas será que realmente eles são bons fundos pra gente ter na carteira? E é sobre isso que a gente vai trocar uma ideia aqui agora para você sair desse vídeo entendendo quais fundos imobiliários você deve ter na sua carteira e como selecionar eles. Olha só galera, essa tabelinha que está aparecendo aqui no vídeo com alguns fundos imobiliários e os valores pagos por ele na sexta-feira. A gente teve fundos como o CVBI 11, que pagou aproximadamente R$ 1,05 por cota, com dividend yield de 1,2% ao mês. A gente tem também o BCRI 11, com dividendo de 91 centavos por cota, ou seja, aproximadamente também mais do que 1% de dividend yield ao mês. E quando a gente para olhar, realmente parece um baita negócio, não é não? Você receber de renda passiva no seu bolso mais do que 1% ao mês sem fazer absolutamente nada, parece coisa de outro mundo. Mas calma, galera. Realmente a gente precisa ver o que é que tem por trás de toda essa história. Porque infelizmente é aqui que muita gente erra, principalmente os iniciantes. Porque as pessoas olham somente para quanto vão receber de dividendos. Por que isso acontece? Porque eles levam dividendos com uma garantia de futuro que você vai receber todos os meses. Mas não, os dividendos são uma consequência de diversos fatores atrelados ao seu fundo imobiliário. Porque na realidade, tem fundo que muitas vezes paga muito em dividendo em um mês e depois ele não paga nada. Tem fundo imobiliário que muitas vezes acaba vendendo parte dos seus ativos ou até mesmo um dos seus imóveis, se ele for um fundo de tijolo, e aí ele consegue pagar um pouco a mais para você, investidor. Isso te dá a falsa sensação de que todos os meses você vai receber aquele valor em dividendo na sua conta, quando somente aquilo ali é um lapso na história ruim do fundo, porque ele vem tendo maus resultados, uma baixa valorização, acaba atraindo investidores iniciantes somente por pagar um pouquinho a mais do que o mercado naquele mês. Então, galera, não caia nessa armadilha. Eu quero que você, independente se você é um investidor semi-profissional ou se você é um investidor iniciante, você tem que sair daqui com a mente clara do que é que você precisa ver em um fundo imobiliário. Primeiro ponto é a gestão, tá bom? É importante que a gestão seja clara, transparente, que converse com você de maneira amigável, a fim de que você entenda quais são os próximos passos que o fundo vai tomar e o que é que ele faz com o seu dinheiro. O segundo ponto é o portfólio. Quais são os imóveis que esse fundo tem? São imóveis de qualidade, bem localizados? Outra pergunta, quais são os certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, os CRIs, que esse fundo investe? São CRIs que têm uma boa perspectiva no mercado? O dinheiro está sendo bem utilizado pelas empreiteiras? Como é que está o avanço das obras com o seu dinheiro sendo aportado nessas empreiteiras? Está tendo resultado? Tudo isso a gente consegue através dos relatórios que todos os meses a gestão transparente deve emitir para você. Por exemplo, esse que aparece aqui em cima no vídeo. Outro ponto é a vacância. Quanto dos imóveis, por exemplo, se for um fundo de tijolo, estão ocupados e quantos estão desocupados? Outro ponto é o endividamento. Quanto é que esse fundo tem de endividamento? É muito? É pouco? Tem sentido inadimplência no pagamento para esse fundo imobiliário? A relação entre o valor da cota e o valor patrimonial está alto? Está baixo? Todas essas informações são informações importantes e estratégicas que você deve tomar antes de comprar um fundo imobiliário. Porque a gente sabe, ter dividendos é bacana. Quem é que não gosta de ter dinheiro na sua carteira? Principalmente quando ele vem de forma gratuita e consistente. É ótimo. Só que, se todos esses pontos que a gente mencionou aqui forem pontos em que o fundo imobiliário peca, principalmente uma gestão ruim, isso vai fazer com que os dividendos logo desapareçam. Porque pensa só comigo. A gente vai fazer uma analogia aqui. Imagina você escolher um carro somente pelo barulho do motor, se o barulho está alto ou está baixo. Você não vai ver a eficiência do motor, se ele está bebendo muito ou se ele está bebendo pouco, se a manutenção está em dia ou não, se o dono cuidou bem ou não cuidou bem daquele bem. No final das contas, é a mesma coisa de um fundo imobiliário. Se as coisas não forem transparentes nos principais fatores que cercam aquele fundo, você vai escolher um fundo imobiliário ruim e vai perder dinheiro. Então, antes de você sair por aí comprando qualquer fundo só porque ele paga 1% ao mês de dividend yield e te paga R$ 1 por cota, calma, tenha frieza ao escolher os fundos imobiliários e ações que vão compor a sua carteira.
E se você quiser aprender a como investir dessa maneira, alinhando todos esses parâmetros, eu sempre convido vocês a conhecer o meu curso, tá? O link tá aqui embaixo. A gente trabalha sobre como você criar uma boa estratégia de investimento para que você possa atingir as suas metas, seja ela ter a sua liberdade financeira, se aposentar sem depender do seu trabalho e entender de uma vez por todas como investir de maneira estratégica, sabendo o que você está fazendo, tendo metas e planejamento alcançáveis, junto à realidade e não coisas abstratas. Valeu, galera, e até a próxima!